Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, a dificuldade que as nossas crianças têm em beber água, por seletividade alimentar. Crianças com TEA muitas vezes apresentam seletividade alimentar, são restrições em relação a líquidos e alimentos, rigidez na hora de se nutrir ou na hora de escolher um líquido para beber. Nesse vídeo nós vamos falar da dificuldade da ingestão de água para se hidratar no dia a dia. É muito comum a criança escolher líquidos doces, açucarados, que vem em caixinha, com canudinho, da cor tal, para se hidratar, como único recurso de hidratação. Isso é extremamente inadequado, é muito rico em açúcar, esses sucos de caixinha. O açúcar deixa as nossas crianças agitadas, desfocadas e fica mais difícil para elas prestarem atenção na hora das terapias. Elas precisam saber que gosto que tem a água, que é o único veículo que eu tenho 100% garantindo hidratação. Fora a química toda envolvida nessas caixinhas e a baixíssima quantidade de nutriente que tem nesses sucos prontos. Como é que eu vou fazer para minha criança que está rígida e que só aceita aquele formato começar a se hidratar mais? Eu vou pegar aquela caixinha, aquele formato que é o único que ela aceita e eu vou começar a tirar um pouco desse suco e colocar um pouco de água dentro. E eu vou fazer isso muito lentamente, porque a percepção deles é enorme. A sensibilidade com a mudança de sabor é muito grande. Eu posso usar, inclusive, para não danificar a embalagem, uma seringa. Então eu aspiro 5 ml do suco X e ponho 5 ml de água filtrada, mineral ali dentro, chacoalho, sem a minha criança ver, logicamente, e vou fazendo essa transição. Normalmente eu falo para fazer semana a semana um aumento dessa dose, para ir diluindo esse suco, aumentando a quantidade de água presente ali, até que eu consiga ficar 100% de água. O ideal é lógico que é sair dessa caixinha, né? E ensinar outras formas de hidratação. Nesse meio de tempo, com a fonoaudióloga, com a terapeuta ocupacional, estratégias podem ser tentadas para gerar uma hidratação com o mesmo canudo, mas com outro copo, que pode ter a mesma cor daquela caixinha. E dali depois eu posso passar para um canudo mais grosso, em que eu vou entrar mais em contato com esse líquido na boca e sentir melhor essa sensação e fazendo uma transição para um copo. Mas o importante é eu sair dessa rigidez. Então as nossas crianças podem tomar suco? Lógico que podem. De preferência de polpa ou feitos em casa com a fruta in natura. Saber de onde veio aquele líquido que tem aquele sabor. Saber que aquilo veio da natureza e que está fresco para ser consumido, com tudo de bom que ele tem dentro. Mas é muito importante que elas entendam o que é a água, qual é o sabor que ela tem e utilizar isso no dia a dia como fonte de hidratação. Outro recurso que nós podemos usar e que diminui a sensibilidade oral é manter os líquidos bem gelados na hora de fazer as transições. Quando o líquido está gelado, ele diminui a minha percepção sensorial oral e é mais fácil de ser aceito. Canudos mais finos diminuem também essa percepção oral e é mais fácil da criança fazer a ingestão sem perceber o gosto que tem ali. À medida que a criança vai melhorando, aumentar a largura desses canudos e, lógico, depois passar para um copo em que tem uma demanda mais livre é o ideal. Mas eu posso usar desses recursos da temperatura e do calibre do canudo para ajudar a fazer a transição com menos desconforto para a criança. O raciocínio também serve se eu quero introduzir algum suco nutritivo se a minha criança é extremamente limitada. Então, minha criança não come absolutamente nada de verdura, nada de folha e eu posso usar o veículo líquido para começar a introduzir uma folha verde batida com o suco que ela gosta. Nesse caso, eu vou utilizar sempre uma quantidade muito pequena do que eu vou introduzir, um pedaço pequenininho daquela folha, batido com esse suco e bem gelado para começar essa introdução. E eu vou aumentando a quantidade dessa folha semana a semana para fazer a introdução desse sabor paulatinamente. Usar os copos que não são transparentes são ideais para fazer a introdução
de cores novas. Então as nossas crianças também escolhem pela cor. Então usar um vidro fosco ou usar um copo que tem alguma textura impedindo que a criança veja o que tem dentro, com uma tampa, com um alimento mais gelado, vai ajudar nesse processo todo de transição. E lembrar que nós, pais, temos muita ansiedade para introduzir coisas novas e para nossa criança sair da rigidez. Mas nós temos que respeitar a sensibilidade deles. Então é um trabalho de formiga, semana a semana. Mas nós vamos chegar naquela meta lá, desde que a gente consiga fazer aos poucos. Se eu resolver que eu quero que meu filho tome aquele suco verde maravilhoso e ele não aceita essa cor, ele não aceita esse sabor, e eu saio daqui e vou para esse suco inteiro pronto, eu vou ter náusea, rejeição e vai ser muito mais difícil para ele conseguir de novo acreditar e aceitar novas introduções. Então nós pais baixamos a ansiedade e vamos devagarzinho fazendo as modificações, tanto para a água quanto para sucos nutritivos. A mesma coisa vale para as peneiras. Se eu tenho um suco que ele tem gominhos, que ele tem fibras, isso sensorialmente normalmente é muito desagradável para as nossas crianças. Então eu começo peneirando e depois eu vou usando uma peneira um pouquinho mais larga e vou introduzindo um pouquinho daqueles gomos soltos no meio daquele monte de líquido. Poucos toques sensoriais nessa boca. Na semana seguinte, um pouquinho mais toques sensoriais. E eu vou adaptando essa boca a novas sensações até eu chegar na minha meta de um suco que não seja coado e é o mais nutritivo possível. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Um grande abraço.